Olá pessoal, estamos aqui para continuar o nosso curso de UML. Desta feita vamos falar sobre diagramas de pacotes ou diagrama de módulos, tá certo? Então, esse diagrama de pacote, ele surge devido à complexidade crescente dos sistemas que fazem com que você comece a ter dificuldade da manutenção, de entender como está estruturado. Então, a ideia de você ter um agrupador lógico que você possa ter elementos do ML dentro deste agrupador maior para simplificar a ideia de modularização e simplificar o processo de gerenciamento e entendimento do sistema. Esses elementos, eles podem agrupar outros diagramas, podem agrupar classes, pacotes, né, componentes, casos de uso e etc. Então a gente vai detalhar isso ao longo da nossa aula. Quais são os tipos de pacotes? Nós podemos ter pacotes de classes, tá certo? Em diagramas de classes, são os pacotes lógicos. Nós podemos ter pacotes de componentes, em diagramas de componentes. Nós podemos ter pacotes de nós, em diagrama de implantação, para dar a ideia da arquitetura do sistema e os módulos que estão fazendo parte de cada nó. Nós podemos ter, por exemplo, pacotes em caso de uso, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, veja bem, esses pacotes, eles têm um nome, tá certo? E eles contêm alguns elementos que são agrupados conforme os seus tipos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui, ó, login, é esse pacote aqui. Ele tem subpacotes, interface de login e lógica de login. Esses elementos aqui, eles têm relação entre si. Então, essa setinha tracejada aqui dá a ideia de dependência, ou seja, essa interface utiliza um serviço da lógica de login. Esse pacote login aqui, ele utiliza serviço, ele acessa por uma porta aqui da base de dados informações. Como é que eu vou fazer o login se eu não sei o nome de login? Se eu não sei a senha, então eu vou checar para ver se está certo. Por exemplo, os relatórios, da mesma forma, esse módulo de relatório acessa serviço aqui da base de dados. Reembolso acessa a base de dados também, né? E nós temos aqui contribuições. Então nós temos pacotes, subpacotes e relações entre esses pacotes num diagrama de pacote. Um outro exemplo aqui, ó, nós temos a ideia da dependência, tá certo? Então a mala direta acessa esse pacote aqui AWT Swing, tá certo? Enquanto que a interface de pedido acessa também esse AWT pedido e acessa a aplicação, a lógica da entrada de pedido, que por sua vez acessa o pacote de clientes e o pacote de pedidos, e a mala direta acessa de cliente. Então você tem uma relação de dependência, ou seja, da ideia de dependência aqui é de solicitação de serviço, solicitação da execução de métodos que estão em outro pacote, tá certo? Então nós temos aqui um exemplo do uso de módulos ou de pacotes nos casos de uso. Então ao invés desse caso de uso usar aquela ideia da função, né, do processo que faz parte originalmente da visão inicial do caso de uso, ele está usando aqui um pacote, um módulo, tá certo? Então esse estudante acessa esse módulo aqui de gerenciamento, tá certo? Um administrador financeiro também, tá certo? Então você tem aqui o estudante acessa um módulo de matrícula, um módulo de gerenciamento de seminário, prover serviço para esse módulo de matrícula aqui. O professor acessa esse outro também. Então você tem aqui relações entre módulos num diagrama de caso de uso. Nós temos aqui a ideia de uma arquitetura de um sistema, no caso aqui no modelo MVC, tá certo? Onde você tem visões que interagem com um controle, tá certo? E esse controle interage com o modelo, tá certo? E essa visão 3D utiliza utilitários 3D aqui. Então você tem o controle que acessa serviço do modelo, o controle, por sua vez, que interage e solicita serviço da visão 2D e 3D e que recebe retorno dessa visão para poder adequar-se e refletir isso no modelo. Então está aqui um exemplo de pacote que pode ser usado, por exemplo, nos diagramas de implantação. Então eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que esteja acompanhando o curso, fazendo os exercícios. Gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse o nosso vídeo aí e ajude o nosso projeto a continuar andando. Valeu, até a próxima!